tudo bem? Então, dando continuidade nas nossas aulas, nesse vídeo eu vou abordar o conteúdo de conceitos e introdução a sistemas operacionais. Então, vamos aí conhecer um pouquinho sobre os sistemas operacionais. Então, nós vimos já na última aula, né, que o sistema computacional ele é dividido, então, em people, né, que seria aí os usuários do computador, o hardware, né, a parte física do computador, tudo que eu posso tocar, foi o que a gente viu na última aula, e agora a parte do software, né, que software então é toda a parte lógica da informática, que seriam os programas, né. Então, como nós vamos falar de sistemas operacionais, nós estamos falando da parte do software. Então, o que é um sistema operacional? Né? Para que serve um sistema operacional? Será que eu posso ter um computador sem um sistema operacional? É importante? Né? Então, ao longo dessa aula, a gente vai conseguir responder essas perguntas. Então, a gente tem que entender que nenhum programa ou usuário conversa diretamente com os componentes físicos do computador. Né? Então, para o usuário poder ter acesso aos componentes físicos, às peças, o hardware do computador, né, eu vou precisar do sistema operacional. Né? Então, o sistema operacional ele vai atuar como um intermediário entre o usuário de um computador e o hardware do computador. Tá? Então, eu preciso do sistema operacional para que ele faça, né, essa ligação com o hardware e o usuário do computador. Então, a finalidade de um sistema operacional é fornecer um ambiente no qual o usuário possa executar programas. Né? Serve como intermediário entre o usuário e os recursos de hardware. Né? Então, nós podemos ver aqui na imagem, né, os usuários, utilizando o computador, né, e para que a gente possa ter acesso ao hardware do computador, né, eu preciso de um sistema operacional no meu computador que faça essa ligação entre os equipamentos do meu computador, as peças, o hardware, né, os programas também, né, o sistema operacional então vai fazer o intermédio, né, entre o usuário e aqui o hardware. Temos uma outra imagem ilustrativa aqui, né? Então, novamente, né, o sistema operacional, né, ele é importante, né, para a gente poder aí ter um ambiente onde a gente possa utilizar os softwares, né, que a gente possa utilizar o acesso aí então aos hardwares. Então, o sistema operacional ele tem alguns objetivos, né? Um dos objetivos, então, né, fornecer uma interface de alto nível, né, tanto para nós usuários quanto para as aplicações, né, essas aplicações aí seriam os softwares, os programas que a gente utiliza, tá? E um outro objetivo também seria gerenciar os recursos dos sistemas, né? Que recursos são esses que o sistema operacional gerencia, né? Então, são todos os dispositivos de entrada e saída, né? Todas as peças do computador, hardware que eu tenho no computador, compartilhamento dos recursos, a interface gráfica com o usuário, né, geralmente, gerenciamento de conflitos e segurança de acesso aos recursos. Né? Então, aí nós temos dois grandes objetivos no sistema operacional: fornecer uma interface de alto nível e gerenciar os recursos do sistema, tá? Seja qual for o recurso. Então, o sistema operacional ele possui duas interfaces, né? Uma que é a interface por linha de comando, né? Quando o usuário tem que digitar o comando por extenso na tela do computador, né? A comunicação em geral é feita em modo texto, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Essa primeira ilustração aqui, então, é do Linux, sistema operacional Linux, né? Onde a gente utiliza, então, os comandos, os códigos no sistema operacional. E aqui nós temos o prompt de comando, né, que seria aí do Windows. E uma outra interface, a mais comum, né, que a gente mais utiliza, então, é o modo gráfico, né? Então, quando os comandos são executados em um ambiente gráfico, com o uso do mouse, voltada principalmente para o usuário final, tá? Então, os tipos de sistemas operacionais e sua evolução estão intimamente relacionados com a evolução do hardware.
e das aplicações por elas suportadas. Né? Então, a gente vê aí que a evolução do sistema operacional vem acompanhando também a evolução dos hardwares. Né? Os hardwares estão cada vez mais potentes, né? Então, eu preciso de adaptações no meu sistema operacional para que meu sistema operacional converse, né, com esse hardware. A evolução dos sistemas operacionais para computadores pessoais e estações de trabalho popularizou vários conceitos e técnicas, antes só conhecidos em ambientes de grande porte. Né? Então, se a gente for ver lá no passado, né, os sistemas operacionais eram utilizados só em computadores de grande porte, por empresas, né? E hoje aí a gente já vê, né, é comum a gente ver aí em computadores pessoais, né, essa popularização do sistema operacional. Surgiram novos termos para conceitos já conhecidos que foram apenas adaptados para uma nova realidade. Então, falando sobre os tipos de sistemas operacionais, antigamente, né, a gente tinha aí alguns tipos, né, um pouco mais restritos e com a evolução aí da informática, do hardware, né, da tecnologia, né, isso foi mudando, então, né, foi se adaptando à nossa nova realidade. Então, quais são os tipos de sistemas operacionais? Nós temos, então, sistemas operacionais monoprogramáveis ou monotarefa. Eu posso chamar tanto na nomenclatura de monoprogramáveis ou monotarefa, significa a mesma coisa. Temos os sistemas multiprogramáveis e multitarefa, e depois nós temos o sistema aí com múltiplos processadores. Então, o que seria em os sistemas monoprogramáveis ou monotarefa? Né? Então, esses tipos de sistemas operacionais, eles caracterizam-se por permitir que o processador, a memória ou qualquer periférico permaneçam exclusivamente dedicada a um único programa. Né? Então, quando eu falo um sistema operacional monotarefa, né, o meu processador ele vai utilizar um programa só. Eu não vou conseguir utilizar dois, três programas ao mesmo tempo. Tá? Então, isso seria uma característica de um tipo de sistema operacional monoprogramáveis. Tá? E é muito comum a gente falar também no termo job. Né? Quando eu falo programa, eu posso usar a nomenclatura job. Então, esse tipo de sistema ele foi utilizado nos primeiros computadores, né, ou nas mainframes, antigamente, que existiam, e posteriormente em computadores pessoais. É um sistema de simples implementação, por não haver aí a preocupação com problemas de compartilhamento de recursos, né, como a gente viu então, sistema monotarefa, né, mono já quer dizer que é um, né, tarefa executa uma tarefa por vez. Então, um exemplo disso, né, a gente tem o MS-DOS, né, que foi muito utilizado, né, aí nas décadas de 80 e 90. É claro que agora a nossa situação, nossa realidade é outra, né, mas para vocês entenderem, né, que antigamente, né, existia o sistema monotarefa, né, o sistema operacional que executava somente uma tarefa por vez. Então aqui a gente consegue ver, né, a memória, os dispositivos de entrada e saída e o processador, né, eles executam somente uma tarefa, tá? Aqui, né, algumas ilustrações de como era aí o design então do MS-DOS, né, um exemplo de sistema operacional aí do tipo monoprogramável ou monotarefa. Depois, né, tornando a nossa realidade aí então, né, temos os sistemas multiprogramáveis ou multitarefas. Né? Pelo nome multi, já quer dizer mais de um. Né? Então, tarefa, mais de uma tarefa. Então, esse tipo de sistema operacional ele veio para substituir o tipo monoprogramáveis. Né? Então, eles são mais complexos e mais eficientes. Então, as características, né, de um sistema operacional multitarefa é executar vários programas ao mesmo tempo, né, que é o que a gente utiliza hoje, né? A gente utiliza o computador, né, a gente consegue utilizar vários programas ao mesmo tempo, né? E com isso, ó, aumento da produtividade dos usuários, né, são mais eficientes, mas a implementação acaba sendo mais complexa. O conceito está associado aos mainframes e microcomputadores,
onde existe a ideia do sistema sendo utilizado por vários usuários, né? Então, quando eu digo que um sistema é utilizado por vários usuários, eu digo que é multiusuário, tá? E nos computadores pessoais, né, que se utiliza um usuário apenas, né, eu tenho monousuários, tá? Então, aqui um exemplo, né? Então, novamente, antes no sistema monoprogramável, eu tinha uma tarefa que o processador executava por vez, né? Então, aqui no multiprogramável tem vários programas, várias tarefas sendo executadas aí pelo processador, memória e os dispositivos de entrada e saída. Os sistemas com multiprocessadores aí então seria o computador que utiliza aí mais de um processador, né, que requer uma grande quantidade de dados para ser processado. Então a gente já conheceu para que serve um sistema operacional, qual é a finalidade de um sistema operacional, quais são os tipos de sistemas operacionais, e agora a gente vai falar um pouquinho do Unix e do Linux. Tá? Então, o Unix é um sistema multitarefa e multiusuário disponíveis para as plataformas de hardware, né? Então, multitarefa, a gente viu que é um sistema operacional que executa várias tarefas ao mesmo tempo, e multiusuário, né? Mais de um usuário. Então, foi criado aí no final da década de 1960, né? Em uma época que os computadores eram grandes, caros e difícil acesso a pessoas comuns, né? Os computadores eles eram utilizados pelas empresas de grande porte, né, por ser muito caro, né, e difícil acesso, né? Então, só quem tinha acesso a esses computadores eram as empresas de grande porte. Então, com o surgimento aí das workstations em 1980, surgiram muitas versões comerciais do Unix. Entre os vários pesquisadores que desenvolveram o Unix, né, então destaca-se aí o grupo da Universidade de Califórnia, né, que em 1975 licenciou a versão da TIT, né, que é uma companhia americana de telecomunicações. Então, o Linux ele é um clone do Unix, né, criado aí como uma alternativa mais barata e funcional, né, para quem não desejava pagar um alto preço de um sistema operacional Unix, né, comercial. Então, no Unix se pagava um valor alto, né, então aí veio o Linux, né, como uma alternativa aí mais barata. Em 1983, né, então aí o Richard fundou Free Software Foundation, né, cujo projeto GNU tinha por finalidade criar um clone melhorado e livre do Unix, né, criar um software livre. E em 1991, né, o Linus Torvalds, então na universidade na Finlândia, né, iniciou aí o desenvolvimento do Linux. Então o Linux, né, ele surgiu aí na universidade na Finlândia, né, ele surgiu além, né, de uma alternativa mais barata, funcional, né, ele também servia para os estudantes poderem estudar, né? Então, o Lino Tovards, né, ele era um estudante de computação, então, né, além de baratear, né, ter essa outra alternativa, né, servia como estudo também. E como é que funciona essa formação do Linux, então? Vamos ver cada item, né, como é que funciona. Então, nós temos o kernel, né, o kernel a gente diz que é a principal parte de um sistema operacional, né, eu ainda posso dizer que ele é o núcleo do sistema operacional, onde está localizada toda a programação, né, todo o código-fonte, ele fica no kernel, né, código-fonte, então, para controlar todo o funcionamento do hardware do computador. Né? Lembra que a gente viu que um sistema operacional, qual é a finalidade dele? Fazer um intermédio entre o usuário e o hardware. Né? E no Linux, né, toda essa programação está situada no kernel. Depois nós temos o shell. Né? Shell, então, é um interpretador de comandos que atua aí como uma interface para o usuário se comunicar com o kernel, né? Ler e executar comandos, e ele interpreta aí tanto o bash quanto o gui. Né? Ah, mas o que é o bash? Né? O bash é a tela preta de comandos, né? Um console de comandos.
E a parte GUI, né, seria a interface gráfica, né, que gerencia aí as janelas. Então, o Bash, tela preta de comandos, né, console de comandos, e o GUI, então, aí é os gerenciadores de janela, né, interface gráfica. E um exemplo, né, existem vários exemplos, mas os exemplos mais comuns que a gente tem no Linux, né, seria o GNOME e o KDE. Então, se a gente for voltar na ilustração anterior, né, que a gente consegue ver, né? Então, nós temos o usuário, né? O usuário ele pode acessar através do bash ou do GUI, né? O bash seria então os comandos textuais da tela preta, ou ele pode ter acesso pelo GUI, né? Que seria aí os gerenciadores de janela, a interface gráfica, né? Depois nós temos o shell, que é um interpretador de comandos. Então o shell vai interpretar tanto os comandos utilizados no bash, né, através de linhas de comando, ou ainda interpretar os comandos vindo da interface gráfica. Tá? Então, esse interpretador de comandos passa pelo núcleo do sistema operacional, né, que é onde eu tenho toda a programação que gerencia o meu hardware. Né? Então, eu posso ver aqui que a parte do meu sistema operacional, né, eu tenho o bash e o GUI, o shell e o kernel, né? Isso faz parte do meu sistema operacional Linux, né? Então, tudo isso aqui faz aí, então, que o usuário consiga, né, ter uma interface gráfica e utilizar aí o computador, tá? Então, o Bash, né, aqui a gente tem um exemplo, né, que seria a tela preta, né, onde a gente utiliza comandos textuais. Nós temos o GUI, né, que seria a interface gráfica aqui do tipo KDE. Temos também a Gnome, KDE e Gnome, são dois tipos, mas existem várias. Tá? Então, algumas características do Linux. Né? Quais são as principais características, então? Ele é um software livre, né? Por ser livre, ele é open source. Né? Quando eu digo que um sistema operacional é open source, eu digo que ele tem um código aberto, né? Onde o código-fonte de um software, né? Ele pode ser adaptado para diferentes fins. Uma outra característica também é que ele é case sensitive. O que é case sensitive? Ele vai diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Né? O que seria isso? Um exemplo, então. Quando eu salvo um documento, né, eu fiz um trabalho da escola e salvei lá com o meu nome, Bruno. Né? Ele vai diferenciar se eu escrever Bruno tudo minúsculo, ou se eu escrever com B maiúsculo, ele vai entender que são dois documentos diferentes. Tá? Isso seria, então, case sensitive, tá? Que ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Plug and play, né? Que seria conectar e usar. Distribuições, né? Depois nós temos diversas distribuições baseadas no kernel Linux, né? O kernel, lembrando que é o núcleo do sistema operacional, né? E através desse kernel Linux, né, que a gente fala, aí foi feita diversas distribuições, tá? Linux, então, acaba sendo um nome genérico. Algumas outras características, né? É um sistema multitarefa e monousuário, né? Ele pode ser de 32 ou 64 bits, possui suporte a diversas linguagens como Java, C, C++, Pascal e entre outras, né? Também tem aí o suporte aos protocolos de rede, né? Como por exemplo TCP/IP. Possui diversos programas, compiladores, editores, programas de multimídia, né? E também eu consigo aí dar permissionamento de arquivos. Então, algumas distribuições do Linux, né? Então, empresas, organizações de voluntário decidiram juntar os programas do Linux, né? Então, pegaram, se basearam através do kernel Linux em pacotes próprios aos quais elas oferecem suporte. Né? Então, a gente vê que existem aí no mercado diversas distribuições Linux, né? Algumas sugeridas para tal objetivo, né? Alguns mais complexas, outros menos complexas, né? Então, algumas versões mais comuns que a gente tem, então, temos o Linux Ubuntu, Linux
Debian, Fedora, o Linux Mint, que é uma versão um pouco mais leve, né? E depois aí a gente tem também o Red Hat, né? Que seria aí o uso comercial em servidores, né? Então aqui só uma imagem ilustrativa do Linux, né? Aqui alguns logos das distribuições Linux que nós temos, né? E lembrando que existem várias, tá? Existem várias distribuições, né? Cada uma, né, atende a uma necessidade aí, dependendo do objetivo do usuário final. Então, o objetivo da disciplina, então, é ter um enfoque maior no sistema operacional Linux, né? Então, a gente conseguiu ver aí o que é um sistema operacional, para que ele serve, qual a finalidade, os tipos de sistemas operacionais que nós temos, né? E depois vimos a estrutura do sistema operacional Linux, como ele surgiu, né? E as distribuições dele, né? Então, resumindo, né, os conceitos aí básicos de sistemas operacionais, seria isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida relacionada ao conteúdo ou sobre as aulas, qualquer outra coisa que for, né, vocês podem acessar lá o fórum de dúvidas que tem cadastrado no SIGA, lá onde tem aí a parte de sistemas operacionais. Então, essa foi a nossa videoaula. Não esqueçam de fazer a atividade avaliativa, que ficará disponível a partir do dia 2 de dezembro até o dia 9. Então, se organizem, vocês vão ter uma semana para fazer essa atividade avaliativa. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição. Abraços e até mais.